Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço onde nós comentamos e pensamos nas notícias que têm feito manchete sob o ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia como a sua regra de vida e de prática. Nós hoje voltamos ao tema da disciplina escolar de cidadania e desenvolvimento, porque desde a primeira vez que falamos sobre ela houve, de fato, algumas novidades e tem sido um tema que tem aparecido com bastante frequência nas notícias, nos jornais. O desenvolvimento teve a ver com o surgimento de alguns manifestos públicos a respeito do assunto. O assunto deixou de ser apenas uma questão daquele senhor, enfim, de Famalicão e os seus filhos, com todas as questões que estão ligadas aos tribunais agora, mas passou a ser uma coisa que está a ter um âmbito nacional, é verdade. Houve um manifesto escrito e assinado por uma série de individualidades, entre elas o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, o antigo Primeiro-Ministro Passos Coelho, em que defendiam o direito da objeção de consciência por parte dos pais, entendendo que esta disciplina, sobretudo aquilo que diz respeito dentro desta disciplina, a área da ideologia de género, não devia ser obrigatório, mas era passível de permitir uma objeção de consciência. Pouco depois apareceu um outro manifesto, assinado por outras individualidades, a dizerem que não, senhor, isto era algo obrigatório, esta era uma questão fundamental para o funcionamento da sociedade, que não se pode simplesmente agora começar a fazer objeção de consciência a tudo e mais alguma coisa, que isto era uma ferramenta muito específica que não pode ser usada de qualquer maneira. E este manifesto também foi assinado por uma série de pessoas que estão aí, digamos, conhecidas da sociedade. No entretanto, um membro do governo terá declarado aos jornalistas que entendia que este pai estava a usar esta situação como uma ferramenta para defender a sua própria ideologia. Aquele senhor, no entretanto, abriu um novo processo contra este membro do governo, entendendo que tem direito à sua posição e que não é isto que ele está a fazer de forma absolutamente nenhuma, até porque ele defende o histórico em relação aos seus filhos no que dizia respeito a outras disciplinas em outras épocas. Só que anteriormente as coisas aconteciam dentro das disciplinas que eram facultativas e agora estamos diante de uma disciplina que é obrigatória. Afinal, e voltando a este assunto, em que é que ficamos? De facto, há ideologia sendo ensinada, e este é um princípio muito importante, porque a Constituição diz que o governo não pode programar o ensino com base ideológica, mas há ou não ideologia nesta disciplina e, por outro lado, a objeção de consciência é válida ou não neste caso. Quando nós defendemos que esta disciplina está a introduzir um contexto ideológico, nós o fazemos com convicção. Olhando para aquilo que é o material desta disciplina, todo o seu currículo, há uma série de coisas com as quais nós não temos absolutamente nenhum problema e nenhuma dificuldade. As dificuldades acontecem quando nós entramos no que diz respeito à orientação, ao ensino do ponto de vista da vida sexual e, sobretudo, à ideologia de género. A ideologia de género é uma teoria que vem das ciências sociais. Quando nós falamos em ciência, estamos a falar do conhecimento humano, mas há ciências que são absolutas. Matemática, física, química, biologia, e mesmo assim algumas destas vão sendo alteradas ao longo do tempo, porque tem-se uma certa convicção e, no entretanto, novos achados descobrem outras coisas. Mas quando entramos nas ciências sociais, nós não estamos mais no âmbito do absoluto, estamos no âmbito das ideias. Há teorias que são lançadas, algumas pegam mais do que outras, duram algum tempo ou não, mas são teorias, são propostas, são ideias. Aqui na ideologia de género o que se propõe é que homens e mulheres, na verdade, podem ser biologicamente homens e mulheres, mas que a definição de masculino e feminino só acontece por pressão da sociedade. E é esta pressão que deve desaparecer. E então é ensinar às nossas crianças, aos nossos meninos desde muito cedo, que o menino não tem que ser menino, ele pode ser menina. Mas isto de forma muito agressiva. Há relatos de crianças a entrarem em pânico, a crianças a chegarem em casa angustiadas e a chorar, porque professores obrigaram, faz parte do programa, daquilo que é o pacote de fazer as coisas acontecerem na disciplina, o dia em que têm que vir vestidos. Os rapazes têm que vir vestidos como meninas, as meninas têm que vir vestidos como rapazes.
histórias descritas como professoras a forçar meninos a usarem batom, coisas que são agressivas e que, sobretudo nas idades mais jovens, são difíceis de perceber. Porquê é que iríamos usar estas questões, que são perfeitamente conhecidas, e forçá-las a decisões que são dramáticas? Os meninos podem perfeitamente achar interessante algumas coisas que podem ser consideradas femininas, assim como as meninas podem gostar de jogar à bola. Isso não quer dizer que aquela menina quer ser um rapaz ou que aquele rapaz quer ser uma menina. A Sociedade Americana de Pediatria declarou de forma muito clara, estamos a falar de ciência, estamos a falar de médicos, de forma muito clara os danos daquilo que tem sido a imposição da ideologia de género no levar à mudança de sexo. A terapêutica hormonal que é feita para a mudança de sexo na adolescência tem efeitos dramáticos do ponto de vista físico, para não falar no psicológico. Estas pessoas tomam decisões que depois se tornam irreversíveis e mais tarde vão sofrer tremendamente. Nós temos um índice de suicídio altíssimo por parte daqueles que fazem a troca de sexo, quando na verdade, se é tudo aquilo que tem sido dito, eles deveriam encontrar o seu verdadeiro eu e ficar muito mais tranquilos. É isto que nos mostram os programas de televisão, é isto que a mídia tenta nos incutir, apresentando exemplos de pessoas que, agora finalmente sou feliz. Mas o resto da história não é contado. É um bocado como aquelas histórias antigas das fadas, em que depois no fim viveram felizes para sempre e a gente sabe que não é assim. A ideologia de género é ideologia, sim senhor, e ela impõe sem alternativas. Se nos fossem dito que os nossos filhos estão a ser ensinados, de que há pessoas que escolhem uma vida com um parceiro do mesmo sexo, se nos disserem que estão a ensinar às crianças que pode haver situações pouco comuns, mas que podem eventualmente acontecer, de ser alguém que se encontra realmente em grande conflito com o seu sexo biológico, talvez nós possamos dizer que se isto fosse ensinado no sentido de que, ok, isto é uma possibilidade e nós temos que respeitar estas pessoas por causa das suas dificuldades, dos seus dramas. Se isto é ensinado desta forma, numa idade em que os miúdos são capazes de entender um pouco mais o que está a acontecer, nós diríamos que não temos grandes dificuldades com isto. Ensinar às nossas crianças que isto é um facto, quando é apenas uma teoria de uma ciência social, nós não podemos aceitar. E aqui entra a questão da objeção de consciência. Estamos a falar de princípios básicos. Estamos a falar daquilo que norteia o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Como cristãos, nós cremos na criação divina e temos bases sólidas científicas para isto. Cremos que Deus fez o homem, que Deus fez a mulher. Cremos que Deus fez o primeiro casamento monogâmico, heterossexual. Queremos que Deus estabeleceu o casamento e a família como base para a sociedade. E os milénios de história nos firmam e comprovam exatamente isto. Todas as grandes sociedades, todos os grandes impérios surgiram com base em famílias fortes. E todos os impérios, quando perderam a base familiar segura que tinham, acabaram por ser destruídos, porque perderam a base daquilo que era a sociedade. Nós entendemos mais uma vez, que esta disciplina vai contra aquilo que são as nossas leis fundamentais e a Constituição da República, vai contra aquilo que para nós, como cristãos, é a lei fundamental, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, e por isso nós vamos continuar a declarar que temos o direito de objetar conscientemente de que nós não aceitamos este ensino imposto aos nossos filhos da maneira como ter sido feito e que numa sociedade de direito em que há liberdade de escolha, esta disciplina não deve ser imposta, mas deve ser facultativa.